E para a gente falar na prática sobre esse assunto, a gente recebe o Marcos Vetrati, que é escritor. Aqui a gente está dizendo pai separado, mas não é um pai. Ele continua sendo um pai, ele se separou da esposa. E a partir de agora vivem uma vida mais que normal, pelo que a gente estava conversando, né? Seja bem-vindo, viu, Marcos? Obrigado. Bom, início da sua separação, como foi? Eu acho que, como qualquer separação, tem um momento onde você percebe que as coisas não estão bem e o que a gente percebe é que, em alguns casos, os casais prolongam esse momento onde você tem brigas, etc., achando que, eventualmente, até para o bem das crianças, né? Muitos pensam, vou esperar meu filho ficar adolescente, ser adulto. E eu tinha, vamos dizer, uma convicção de que não, que uma vez que esteja definido que existe a iminência de separação, a iminência você tem que separar logo, porque as crianças, elas não podem viver num meio onde existe briga, onde elas veem o pai e a mãe de uma maneira que não seja de amor, de companheirismo. Por quê? Porque elas tendem a repetir isso no futuro. Você não quer dar um exemplo para as crianças que a vida em casal é aquela vida de briga. Então, se você puder criar uma boa relação com seu ex-cônjuge, e você entender que o principal é a educação e felicidade dos filhos, eu aconselho que a separação exista no momento que você tiver certeza. Obviamente, todos acham, eu acho, que um casamento deve ser para sempre, mas a realidade, onde a gente vê na prática, não é isso, né? Então, uma vez que a separação vai existir, que seja bem feita. E como é se fazer uma separação bem feita? Quer dizer, como você e sua ex-esposa chegaram para as crianças e falaram, olha, a partir de agora a mamãe tem uma casa, o papai tem outra casa, mas vocês vão continuar com a mamãe e com o papai ao mesmo tempo? Essa a resposta é longa, né? Você falou de um ponto específico, como comunicar as crianças, né? Mas antes disso, eu acho que tem que entender o seguinte, que na separação, no momento que separa, dificilmente os dois estão afinados, assim, os dois querem exatamente o mesmo momento, eventualmente um não quer separar, o outro quer. Importante é entender que em todo esse processo, o mais importante é a felicidade e a educação das crianças, porque para todo pai e mãe normal, o filho é o maior bem, é a coisa mais importante. Então, nessa separação, as pessoas eventualmente começam a discutir, pensam assim, não, quero levar vantagem, não quero sair mal de uma discussão. Tem que esquecer isso, tem que lembrar que o importante é a criança. Então, no primeiro momento, o primeiro momento é o mais difícil, porque você tem todas aquelas emoções à flor da pele e você tem que se lembrar do mais importante e começar a conversar e discutir o futuro e começar a elaborar um plano para esse futuro. Como é que vai ser essa separação? Qual vai ser o tipo de guarda? Qual vai ser a pensão? Como é que vai ser essa educação comum? São uma série de pontos que no primeiro momento estão meio difusos, né? Porque você ainda está com aquela dor da separação. Como é que vai ser minha vida nova sem meu ex-cônjuge, né? Então é importante que você saiba planejar o que vai ser e saiba depois saber como fazer isso, né? Como é que vai ser essa negociação. Mas essa negociação não é nada fácil, principalmente no início, né? Você sentiu isso? No meu caso, eu acho que ela não foi tão difícil porque justamente eu já tinha muito desse conteúdo. Obviamente, para escrever o livro que a gente vai falar, eu pesquisei mais, mas eu procurei muito, primeiro, ser justo. Isso é muito importante, né? Ser justo nessa separação, o que é o certo. 2, lembrar que a criança é mais importante. E também aprendi a ceder, né? Você tem que ceder. Então eu falo que a negociação, aliás, um parênteses aqui, eu volto a falar em negociação. Aí as pessoas me perguntam, poxa, mas casamento não é um negócio, o filho não é um negócio. Acaba sendo, mas a relação e precisa ter negociação. Porque eu dou esse exemplo. Quando você vai ao cinema com um namorado, uma namorada, você tem que negociar qual filme, que horário vocês vão ver o filme. Mas enquanto se namora, a gente é um pouco mais maleável. Não, sem dúvida. É o problema do casamento. Sem dúvida. Né? Às vezes tem negociações mais fáceis e menos fáceis. Mas a negociação está lá. O que você vai fazer depois do cinema? Sempre você negocia. Imagina numa separação, você tem que discutir, por exemplo, como é que vai ser o Natal, com quem as crianças passam. Como é que vai ser o Natal esse ano, ano que vem? Tudo isso tem que ser discutido. E o melhor momento é no momento de separação. Porque se você deixar para discutir depois, você cria um ambiente que pode vir a criar conflitos. Então, eu acredito que você tem que ter um contrato de separação com o máximo de informação. Quanto mais, isso é uma coisa que eu aprendi como empresário. Eu sou empresário, meu histórico é esse. Quanto mais você detalhar um acordo, menos chance de briga. É verdade. Entendeu? Então, o que eu proponho? Que você, no momento de separação, primeiro saiba o que você quer, que são esses pontos, né? Como é que é a guarda, como é que é a educação, como é que é a pensão. 2, você saiba como chegar lá.
como é que vai ser essa negociação? Então, por isso que eu resolvi escrever um livro, que eu via muita gente fazendo um monte de bobagem na separação, e quem sofria eram as crianças. Então, o que a gente mais vê é isso, casais separados que eventualmente usam a criança como moeda de troca, que um pai fala mal da mãe na frente da criança. Isso é terrível. Isso cria... Vou falar para a criança, né? Para a criança. Eu posso dar exemplos terríveis sobre isso. Mas uma série de coisas erradas. Eu pensei, puxa, eu tenho tanta coisa que eu estou fazendo que eu acho que é bem feita aí, não existia nenhum livro sobre o assunto, que eu resolvi pesquisar e escrever esse livro. E aí eu coloquei esse espaço de negociação, porque não importa só saber o que deve ser feito, mas como deve ser feito. Aí que é a parte mais difícil. Eu acho que é porque uma resposta de como fazer, a gente até sabe. O que fazer? Fale para os filhos que vocês vão se separar, marque direitinho o valor de pensão, mas e na prática? Aquela velha história da mãe deixar algumas coisas e quando a criança chega na sua casa, não, isso aqui papai não deixa. A criança tem que saber essa diferença também. E criança se aproveita muito disso. Sem dúvida. Criança testa a gente o tempo inteiro. Sem dúvida. E esse foi um momento importante também, até mesmo para você saber conhecer um pouco mais os seus filhos?